bom, hein? Aliás, gente, nossa resenha, né? Tudo a ver com o que a gente vai ter agora, uma ótima resenha, um papo bom, gostoso. Vamos conversar com a nossa deputada federal, agora deputada federal, Heloísa Helena, da Rede, tá? Lembrando pra você que você tá acompanhando a gente em 93,7, né? No nosso dial. Você também pode acompanhar a gente pelo aplicativo Tere FM. E lembrando que nós estamos também junto com a Rádio Litoral, 97,3 no Bom Dia Litoral, com Ademilton Ferreira. Estamos juntos, não é isso? Vou dar um bom dia muito especial aqui para nossa deputada Heloísa Helena, da Rede. Seja bem-vinda, deputada. É um prazer recebê-la aqui na Tere FM, agora, nossa deputada. Muito obrigada, Ana Paula. Abraçar você e os ouvintes, abraçar o Ademilton e os ouvintes lá na região do mar, né? A Ana Paula estava dizendo, né, que é o encontro Serra-Mar e o sertão, né? Porque eu sou sertaneja. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero que a gente faça uma boa conversa, esclarecedora, para que as pessoas possam participar do mandato, possam acompanhar, possamos dar aquilo que é nossa obrigação fazer, que é a imensa transparência, como é a obrigação de qualquer pessoa nas instâncias de decisão política. Uma alegria estar aqui, abraçar também a Cris, né, que aqui está sempre na rádio, a Cris e o Augusto, que sempre nos dão a oportunidade nos dão, como generosidade democrática, a oportunidade de estarmos aqui. Perfeito, perfeito. Lembrando que também vamos registrar aqui a presença do presidente nacional da Rede, não é isso? O Paulo Lamarck, que está aqui, o Wesley, que me deu a honra, né, de ser porta-voz. Nós dois fomos porta-vozes nacionais, e o Paulo Lamarck, que é um mineiro, já foi deputado estadual, foi vice-prefeito de Belo Horizonte, uma pessoa que tem muita experiência, uma alegria muito grande ele estar aqui conosco. Perfeito. Bom, vamos explicar primeiramente para os nossos ouvintes, né? Agora, a senhora está como deputada, era suplente do deputado Glauber Braga, e agora, com ele está 6 meses fora, por 6 meses fora, né? Vamos explicar essa situação? Vamos. Para os nossos ouvintes. É porque, na verdade, eu fui candidata aqui, né? Já tive a oportunidade até de conversar sobre essa questão dos eixos da candidatura, né? Pelo meu sotaque, quem ainda não sabe, né? Eu sou uma nordestina, sempre tive uma relação de amor e afeto com o Rio, porque meu pai, como muitos nordestinos, meu pai foi pedreiro aqui, meu irmão mais velho nasceu aqui, o que acabou assassinado em Alagoas, então eu sempre tive uma relação de muito amor e afeto com o Rio. Então, como eu estava morando aqui, eu fui ser deputada federal. E o Rio de Janeiro, né, me deu a honra de ser a primeira suplente. E com aquele episódio gravíssimo, né, do Glauber, porque na verdade ele não teve o suspenso mandato e não teve a ameaça de cassação de mandato por uma briga física que ele travou com uma outra pessoa. Ele teve porque estava fazendo procedimentos investigatórios relacionados ao orçamento secreto. Na verdade, foi isso que acabou acontecendo. E por uma circunstância da vida, eu sou a primeira suplente, né? Então, eu espero que a gente trabalhe muito. Eu digo assim, praticamente são só 4 meses, né, Ana? Porque agora janeiro está em recesso, no início de fevereiro já entra carnaval também, mas a gente está montando uma estrutura de 18, né, projetos muito importantes que lidam diretamente com as populações em alta vulnerabilidade econômica, social, ambiental, além da questão do observatório da execução orçamentária, que é algo muito importante também, porque o governo federal tem o maior orçamento, né, que é um orçamento de trilhões. O orçamento ele é constituído, na verdade, pelo dinheiro também da exploração da natureza, da força de trabalho. Todas as pessoas mais simples, né, que estão nas suas casas, elas quando compram um pacote de leite ou de arroz, qualquer coisa, elas estão lá garantindo o imposto, e esse dinheiro é o que vai para o orçamento. Infelizmente, quem decide para onde vai o orçamento não é o povo, que na verdade, pela força do seu trabalho, coloca o dinheiro no orçamento. Quem decide é o Congresso Nacional ou as instâncias de decisão política, como as câmaras de vereadores e prefeituras, assembleias legislativas e governos estaduais. Então, para nós, é de fundamental importância criarmos esse observatório de execução orçamentária,
para identificar se aquilo que entra no orçamento não lá está apenas para atender o interesse politiqueiro de uma personalidade ou de um grande setor econômico ou da promiscuidade que sempre existe entre o legislativo e o executivo. Então, para nós, é de fundamental importância isso. A gente sabe que tem muito dinheiro no orçamento. Então, na verdade, não tem nem razão lógica, racional, de que as crianças não tenham escola de qualidade, que as crianças não tenham escola em horário integral. Não estou nem falando filosoficamente, porque o Rio já teve Brizola e Daci, que pensou nisso de forma visionária e fez. Mas o que está previsto no orçamento para a área da educação não justifica que as crianças não tenham escola de qualidade, não tenham escola integral, os trabalhadores da educação não tenham salário digno. Não tem justificativa que o que está previsto na saúde, as pessoas não consigam ter acesso e o garantido direito da saúde que já está estabelecido na lei. Para você ter uma ideia, a gente tem a legislação mais avançada do mundo, que é o SUS, e todos os dias nós assistimos pela internet as pessoas fazendo vaquinha para agilizar um procedimento cirúrgico, acesso a uma medicação, ao exame laboratorial, o que é criminoso que uma família viva isso. Do mesmo jeito que uma família do BPC. Imagina o que é uma pessoa que lida com uma criança em alta vulnerabilidade na área da saúde, ou um transtorno, ou autismo, qualquer uma dessas questões, ou uma deficiência física grave, e essas pessoas veem o seu benefício suspenso para o governo federal viabilizar ajuste de contas e aumentar as emendas dos parlamentares para encher a pança dos parlamentares, enquanto que uma pessoa pobre precisa viver na pobreza e na miséria para poder ter acesso a um BPC. Sim. Porque se a mãe encontrar um emprego de carteira assinada, ela perde o BPC, que devia ser um direito, que é um dos projetos que a gente está trabalhando, que é um direito da pessoa, né, da criança ou do adulto ou do idoso que tem uma determinada patologia, e não é um complemento de renda. Ele tem que ser um direito conferido, que aí é o que a gente chama, né, de uma renda incondicional para as pessoas que têm uma determinada morbidade. Sim, num primeiro momento, então, a sua maior intenção, né, representando o partido, enfim, seria uma fiscalização para saber como as coisas estão. Que é a obrigação, né? Sim. Porque, na verdade, qual é a nossa obrigação? É legislar e fiscalizar. Exatamente. A obrigação do parlamentar nem é lamber o rastro por onde passa o poder, esteja ele onde estiver, em qual personalidade política que esteja, porque, infelizmente, no Brasil, em tempos de idolatria política, sempre se trata só disso e não se trata do que é bom para o cotidiano da população. Um território que está dominado, em que as crianças acabam sendo mão de obra escrava do crime organizado, em que as pessoas não têm a possibilidade de sonhar com o futuro, porque o presente é absolutamente indigno, isso é obrigação nossa fazer. Então, a nossa obrigação é alterar a legislação naquilo que pode conferir a melhoria do acesso a um direito ou conferir um direito e, ao mesmo tempo, fiscalizar o que já está na lei, mas ainda não está na vida cotidiana das pessoas, porque se tudo que estivesse na legislação da saúde, da educação, da segurança, fosse devidamente cumprido, ou até da legislação ambiental, as pessoas não vivenciavam a situação de tormenta que muitas pessoas vivenciam. E, além disso, o Observatório de Execução Orçamentária, que é uma ferramenta técnica que a gente quer que todas as pessoas que têm acesso ao celular, as pessoas, ou em qualquer um outro lugar, que você entra na internet e você vai dizer no seu programa, Ana Paula, olha, hoje, do que estava previsto para a área da saúde, para viabilizar da atenção básica a média e alta complexidade, ou para a educação, ou para a área de segurança pública, ou para reduzir o feminicídio, porque a gente viu o que aconteceu, todo mundo chora e tem que chorar e se angustiar. Diante disso, quando você vai olhar a execução orçamentária, todas as políticas relacionadas à prevenção do feminicídio não foram executadas nem 12%. Em algumas áreas, nem 1%.
Então, é de fundamental importância que a gente possa ver isso. Então, as coisas não acontecem justamente porque não existe essa fiscalização efetiva, essa luta para que viabilize, né? Para que a coisa canalize e chegue a seu objetivo fim? Com certeza, porque tem coisas que já estão na legislação. Eu digo para você, eu sou enfermeira sanitarista, meu irmão é médico, a gente só trabalhou no setor público ao longo da nossa vida, só no setor público. E nós somos da geração que lutou muito para viabilizar o SUS. Quando você vê hoje na internet uma mãe simples, uma família simples, com o seu filho numa situação terrível, fisicamente terrível, em cima de uma cama ou numa cadeira, procurando viabilizar pela internet uma vaquinha daquilo que ele tem direito por lei, isso realmente é uma vergonha, é criminoso do ponto de vista da dignidade humana e é uma vergonha porque ele já tem o direito conferido na lei. Então, esse mecanismo de fiscalização é de fundamental importância para agilizar que as pessoas tenham acesso àquilo que já é conferido na lei e para que as pessoas saibam como é que o dinheiro está sendo utilizado. Né? A mais simples dona de casa que acha que não paga imposto, ela paga, porque ela paga imposto na pedra de sabão que ela compra, em tudo que ela usa, ela paga imposto. O trabalhador, do mesmo jeito, mesmo quem não paga imposto de renda, paga imposto. E é o que vai lá para os cofres que deveriam ser devolvidos em políticas públicas, políticas sociais, com eficácia, resolutividade, acesso para as pessoas, e especialmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, ambiental e social. Então, são essas áreas que a gente sempre trabalhou, né? Tanto quando eu fui professora da universidade, como na área da saúde. Então, são áreas que a gente já tem identidade técnica, já conhece os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle e quer garantir que o cumprimento da nossa obrigação de fiscalização, monitoramento e controle possa também significar maior transparência para que a população, de uma forma em geral, fiscalize, investigue, defina se o recurso que lá está chegando na vida das pessoas, que é a mesma coisa de emenda parlamentar. Eu não tenho emenda parlamentar porque quando eu assumi o mandato já tinha sido, todas já tinham sido colocadas no orçamento pelo Glauber. Mas qualquer deputado de esquerda, de direita, de centro, de que quer que seja, todos os deputados federais têm para definir para onde ele vai, tem 40 milhões. Então, eu não tenho, porque na verdade eu estou no mandato provisoriamente porque o mandato já tinha sido definido. Então, cada deputado federal, independente de ser de esquerda ou de direita, tem 40 milhões de emenda de execução obrigatória. Tem as emendas que são colocadas, as emendas de bancada. Tem o recurso secreto ou não secreto que entra lá no orçamento. Então, é obrigação nossa garantir o máximo de transparência para que as pessoas, todas as pessoas, elas possam viabilizar a transparência e conseguir identificar o que está realmente sendo feito. Então, para nós, é de fundamental importância, porque eu digo sempre que tem um tridente da maldade, né? Não é o tridente de Netuno, nem o tridente do mensageiro dos orixás. O tridente tem que ter sempre, em qualquer dinheiro do orçamento, tem que ter o parlamentar que colocou a emenda, tem que ter o executivo que liberou, porque tudo quando você fala, porque os parlamentares, isso aqui, mas o executivo liberou. Então tem que ter o parlamentar para votar emenda, tem que ter o presidente da República para liberar e tem que saber qual foi o setor social que foi diretamente beneficiado ou prejudicado com isso. Perfeito. Então, transparência para a população daquilo que é nossa obrigação, não tem nada a ver com ser bonzinho. A obrigação do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar, monitorar e dar transparência àquilo que é direito do povo, que é saber o que acontece com o dinheiro que ele põe lá, mesmo sem saber que põe, quando é imposto indireto. Perfeito, deputada. Mas efetivamente, a senhora vai ter a oportunidade de propor pautas para votação. A senhora vai ter, nesse tempo, a oportunidade de colocar temas relevantes, de lutar pela população, pelo povo? Com certeza absoluta. Tem muitos temas, né? Muitos projetos de lei que a gente já está organizando, tanto projetos de lei que significam restituir direitos que foram roubados em alteração da legislação passada, e isso são coisas muito importantes, que vai desde do direito à pensão
para a família de um policial que foi morto no exercício do seu trabalho, até o benefício de prestação continuada para uma criança ou um jovem, um idoso que mora numa área, num território, né, ocupado pela violência, e ele precisa ter acesso a um tipo de benefício. Então, todas as legislações que lidam diretamente com a vulnerabilidade econômica, social, ambiental, nós estamos coletando. Eu sempre digo onde eu vou, Ana, que as pessoas que estão nos escutando, se você tem uma determinada preocupação, se você compreende que é importante alterar a lei para que você tenha acesso a um determinado benefício, a gente viu isso agora, né, na votação do Orçamento Federal. Eles tiraram, né, uma fortuna, bilhões que eles tiraram da Previdência, que já é um caos, porque tem uma fila gigantesca da Previdência, tanto para o acesso ao BPC como para o acesso a aposentadoria ou qualquer um outro benefício. Então, existem mecanismos legais que podem ser alterados ou para reconstituir direitos que foram roubados antes em determinadas mudanças legais, ou para ampliar direitos e garantir direitos que não existem ainda. Então, toda essa mudança da legislação, e a gente está tendo cuidado também, Ana, de garantir assinar com um parlamentar que ficará no exercício para evitar qualquer modalidade de arquivamento do projeto por eu não mais estar lá. Então, estamos trabalhando muito nesse sentido. Os trabalhos voltam agora, dia 2 de fevereiro, né? Nós queremos já estar com todos esses projetos prontos para protocolar. Estamos garantindo a ferramenta técnica para o observatório da execução orçamentária, que garante a transparência tanto em relação às emendas dos parlamentares, como em relação às emendas ao dinheiro do executivo, que na verdade, repito, é dinheiro do povo, né? Porque ninguém criou o dinheiro, não foi rodando na Casa da Moeda. O dinheiro existe pelo trabalho dos mais diversos setores sociais e especialmente da população mais pobre, porque proporcionalmente quem mais trabalha, quem mais paga imposto sem nem saber que paga é justamente a população pobre ou a classe média assalariada. É verdade, é a parte mais fraca, né? Bom, deputada, registrando aqui, bom, a gente está com a deputada Heloísa Helena, da Rede, está aqui dando uma passada pra gente de como é que vai ser, o que ela pretende, como ela pretende atuar, né, nesse período onde ela está assumindo o cargo, né, por 6 meses, agora 4, né, com esse período de intervalo, e citando também, né, que a gente está em rede com o Bom Dia Litoral, com a Rádio Litoral, né, 97,3. Estou com meu amigo Ademilton Ferreira, vou dar um bom dia para ele. Ademilton, bom dia, você me ouve? Claro que sim, bom dia. Deputada te ouvindo também, pode falar, fica à vontade, querido. Cheiro para você, Ademilton Guerreiro. Olha, é um prazer falar com a deputada, que já esteve também aqui e eu quero ir de novo, viu? FM. Tudo bem, deputada? Firme. Como foi de ano novo? Rapaz, lá no sertão, no meio do mato. Deputada, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora. Tá? A senhora está há mais de 30 anos na política e nesse período muita coisa mudou. O que a senhora considera que mais avançou nesse tempo e o que mais regrediu? Olha, eu digo sempre assim, um país, Ademilton, que permite que o principal problema de saúde pública da sua juventude seja violência letal intencional, é um país que não tem o direito de dizer que as coisas estão muito melhores, né? No Rio de Janeiro, você sabe que minha tristeza é maior justamente porque o Rio experimentou a educação integral, não é só educação de aula em horário integral. O Rio de Janeiro foi pensado, né, por Brizola, especialmente Brizola e Daci, não apenas os dois, mas especialmente os dois. Então, tem coisas, né? Tem coisas que mudaram, porque eu estive no Congresso, né, há 18 anos atrás. Lógico que lá, muitas vezes, os debates eram mais ideológicos, programáticos, não tinha esse frisson da idolatria política em relação a duas personalidades nacionais, como se o mundo não existisse fora dessas duas personalidades. Então, isso atrapalha. Mas, de qualquer jeito, também eu digo sempre que nós nunca tivemos caminhos fáceis. Aquilo que é bom para a maioria da população, a gente tem a obrigação de aplaudir e aprovar. E aquilo que não é, a gente tem a obrigação de dizer não e tentar fazer de forma diferente. Bom,
Agora, sendo mulher e sempre lutando pelo espaço das mulheres na política, a senhora acredita que estamos avançando e que medidas podem ser tomadas para aumentar a participação feminina na política? Olha, eu digo sempre, Ademir, isso é uma coisa muito importante, porque não basta alterar a legislação para termos uma maior participação artificial das mulheres na chapa, porque hoje já tem lei que manda um percentual mínimo para a presença das mulheres nas chapas. Mas se elas não têm acesso ao mesmo financiamento de campanha e se elas não têm acesso a equipamentos públicos na sua vida cotidiana que reduzam a carga de trabalho que ela tem, ela não vai para lá. Olha, se uma mulher precisa se submeter ao trabalho doméstico, que você sabe como é, todas as mulheres sabem, é um trabalho repetitivo, exaustivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho, é algo muito grave que marca o corpo e emocionalmente as mulheres, tem que cuidar dos filhos, dos doentes da família, tem que cuidar da casa, fazer almoço, lavar roupa. Então, se tivesse os equipamentos públicos para reduzir a exaustão desse trabalho cotidiano, a mulher tem até mais tempo para participar da militância social e da militância política. Porque às vezes a pessoa cobra porque a mulher participa pouco, mas não vê como é o dia a dia dela. Então, e a gente sempre espera, né, que as mulheres participem mais e que as mulheres também confiem nas outras mulheres para que possam estar lá representando. É algo muito triste que nós sejamos a maioria da população, tenhamos, né, parido e cuidado o outro pedaço da população e estejamos de uma forma tão minúscula, institucionalmente, onde se define a vida em sociedade. Tudo na vida de uma pessoa, tudo, do acesso ao emprego ao buraco na rua, da resolutividade na área da saúde ou da educação, na segurança pública, na habitação, na questão da vulnerabilidade ambiental, tudo se decide nas instâncias de decisão política. Então, nós, mulheres, não podemos estarmos o tempo todo entregando aos outros a definição dos nossos destinos. Então, a gente sempre espera, né, que isso possa acontecer. Agora, eu sempre digo, quando cobram muito das mulheres, eu digo assim, então vamos cobrar muito para que elas tenham acesso aos equipamentos públicos que reduzem o seu gigantesco trabalho cotidiano nas casas e o gigantesco cuidado com criança, com os doentes, é isso sempre que a mulher faz. Então, para a gente exigir que a mulher participe mais, a gente tem que garantir as políticas públicas que reduzem o já gigantesco trabalho das mulheres nas suas famílias, além da dupla, tripla jornada de trabalho. Perfeito. Representatividade feminina com a nossa deputada Heloísa Helena. Deputada, lembrando que também estamos transmitindo a senhora pela TV Rádio Litoral, tá? Além da Rádio Litoral, em 97,3, com o amigo Ademilton Ferreira, no Bom Dia Litoral. E aqui, claro, na TRE-FM. Então, é Serra e Mar com a deputada Heloísa Helena. Ademilton, tudo bem por aí? Muito calor? Como é que estão as coisas? Tudo bem, muito calor, muita gente, mais de 1 milhão de pessoas. Olha só, Ademilton, né? Você vê. Aqui, né? Aí a gente aqui não tinha uma serração tão grande, mas estava quando a gente estava subindo, aqui, né? Tá vendo? Você vê esse país, né? Isso, que país que poderia ser uma potência boa, maravilhosa, né? Com as alterações climáticas que levam as populações ao risco, é ruim, que são feitas, né, pela forma de condução das administrações. Mas essa beleza, né, deste país é uma coisa muito linda. Perfeito. É o Brasil e sua diversidade em todos os sentidos. E aí é por isso que a gente quer e luta para que a imensa beleza que a mãe natureza nos dá, seja na serra, no mar, no sertão ou em qualquer lugar, signifique também beleza no cotidiano das pessoas. Beleza na infância, beleza no idoso, beleza no cotidiano. Porque se não há vida vivida de forma digna e em plenitude, não há beleza. E, portanto, acaba tendo um abismo entre o que está no cartão postal e a realidade concreta da vida das pessoas. É isso. É por isso que nós, aqui da TRE-FM e também nossa co-irmã, né, a Rádio Litoral, nós desejamos uma excelente gestão para a senhora nesse período, que a senhora consiga fazer a diferença, de fato, né, enfrentar os problemas e lutar pela população na saúde, na educação,
no meio ambiente, né? Temos várias problemas frentes gravíssimos, aí né? com E essa problemas. região também. Exatamente, que a sua representatividade seja forte, válida e de muita luta e muito sucesso. Muito tá obrigada. Bom? Agradecemos a Então, sua presença aqui na TDFM, também na Rádio Litoral, e né? E eu nas TVs. agradeço. Eu agradeço demais a vocês da TD, a Rádio Litoral, a vocês que sempre com generosidade democrática nos permitem sermos ouvidos, aos que acompanham o programa, né? Todas as pessoas que acompanham o programa. Então eu agradeço muito. Tenho convicção que vai ser eu digo sempre assim, vai ser um mandato relâmpago, mas eu sou filha da tempestade. Vai fazer a diferença. Aprendi Vai fazer a a diferença. trabalhar muito também. Então, um Perfeito. cheiro grande para vocês e muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Demilton, obrigada. Bom dia a todos na Litoral aí. Valeu, na querida. TV Muito também. obrigado você aí também. Tá? Um Por estar abraço. conversando com Diz vocês pra aí. ele que eu vou para lá. Daqui a pouco Valeu, ela tá aí. valeu. Valeu, tchau, tchau.